Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Yo espero que esté todo bien, todo ok. Hoy tenemos más una clase de clínica donde vamos a charlar a respecto de hemorragia digestiva. Vamos a clasificar hemorragia digestiva alta e baja e depois vamos a suas respectivas características. É sumamente importante essa classe, sempre entra em los orales, em los escritos. Vamos a enfocar en el oral, sí, pero yo voy, eso también fue pregunta de mi oral, de mi tercera, entonces les voy a decir qué más o menos preguntó, cómo se preguntó y también vamos a poner mucho hincapié en las cosas principales. Bueno, como siempre, vamos a compartir el Power y ahí, hola, vamos a empezar con la clase. Es una enfermedad no, sino que es una patologia sumamente importante e sumamente frequente. Hemorragia digestiva, como seu próprio nome diz, é a hemorragia que proviene do aparato digestivo. Qual é o ponto? Vamos classificar fundamentalmente por reparo anatômico muito característico, que é o ângulo de Treitz. Bueno, en el ángulo de Treitz vamos a dividir todas las hemorragias que ocurren por encima de ese ángulo, van a ser llamadas hemorragias digestivas altas y por abajo de ese ángulo es hemorragia digestiva baja. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué es lo más importante? Principalmente clasificar, pero generalmente la mayor importancia, además de la clasificación entre alta y baja, es saber cuáles son las causas y es eso que nosotros vamos a nos enfocar hoy. Entonces, hemorragia digestiva tenemos dos tipos, las altas y las bajas. Cuando vamos a empezar por hemorragia digestiva, acuérdense que lo más importante es que generalmente es motivo de consulta, muy frecuente, los pacientes pueden venir, o sea, o con una hemorragia, una hematemesis, que es el sangre que se evidencia por el vómito, o también pueden venir por una proctorragia, un melena, una hematoquesia. Entonces, todo eso vamos a definir ahora, y ahí nosotros después vamos a encajar cuál manifestación clínica es de cuál, o sea, cuál es de hemorragia digestiva alta y cuál es de hemorragia digestiva baja. Pero básicamente las manifestaciones clínicas son bien escasas, ¿sí? Es solamente 4 o 5 que tenemos que saber e suele ser o suficiente para diagnosticar se é alta ou se é baixa. Obviamente que essa é uma classe introdutória. Depois nós vamos ver como, por exemplo, temos diverticulites, temos colites. Então, todas essas vão a encajar acá na classe de hemorragia digestiva. Então, essa é uma classe base. Vamos a introduzir o tema e depois, por aí, por exemplo, quando temos varices esofágicas, vamos a charlar pouquinho mais específico a respeito do tratamento e tudo isso. Pero para começar, então, ¿qué es la hemorragia digestiva? Hemorragia digestiva es hemorragia en el tubo digestivo. Se clasifica en alta y baja y tenemos algunas manifestaciones clínicas características. ¿Cuáles son esas manifestaciones clínicas? Son la hematemesis, que la hematemesis, o puede ser llamada también vómito con sangre, y básicamente la expulsión, la expectoración, yo voy a decir, pero la expectoración no es acá, sí, es la expulsión por el vómito de un líquido que es la sangre. Básicamente, hematemesis es expulsar sangre por la boca. Básicamente eso. ¿Y qué es el melena? El melena básicamente es la salida de sangre por el ano. ¿Qué quiere decir eso? Melena generalmente se da o cuando el sangrado está en el trato digestivo alto, o sea, por arriba del ángulo de Treitz, o en las primeras porciones después del ángulo de Treitz. Pero el melena, la característica del melena es tal cual como se ve en esa foto. Las heces son muy oscuras en aspecto de alquitrán. Para nosotros brasileños, alquitrán es piche, ese que forma el asfalto ahí que nosotros tenemos en todas las calles. Sí, el asfalto es el piche, el negruzco, el negocio negruzco ahí que se pone junto con las piedras para juntar. Eso es la característica, o sea, son heces muy maleolentes, muy oscuras en aspecto de alquitrán y generalmente son más blandas de lo habitual. Bueno, pero ¿por qué pasa todo eso? Lo que pasa acá es que cuando la hemoglobina cuando aparece la hemoglobina por la sangre en el trato digestivo fundamentalmente alto, lo que va a ocurrir es un proceso de degradación, o sea, de metabolización de esa hemoglobina. Esa hemoglobina se transforma en hemantina. Generalmente, lo que puede pasar es que
ese proceso de hemoglobina que se transforma en hemantina puede estar en un escrito. Entonces, por las dudas, la hemoglobina se transforma en hemantina por la degradación, por el metabolismo del grupo hemo. Básicamente es eso. Y el melena, entonces, las características son esas. Muy oscuras, olor horrible, terrible y aspecto de alquitrán. Bueno, después vamos a la próxima manifestación de hemorragia digestiva, es la hematoquesia. Hematoquesia es la sangre emitida junto con las heces, o sea, es una sangre que generalmente está mezclada con las heces. ¿Y cómo se ve la hematoquesia? Déjame ver, la hematoquesia se ve así. E também vamos ter manifestações de hipovolemia ou de anemia. Justamente estão relacionados ao tempo que está sangrando, aquela quantidade de sangue que o paciente perdeu e também se é agudo ou se é crônico. Mas vai depender dessas características da hemorragia. O primeiro que se faz em qualquer paciente que tem perda sanguínea, seja por hemorragia digestiva, seja por um traumatismo, qualquer coisa, é estabilizar o paciente. E isso puse em negro acá, justamente para que nós tenhamos gravado a fuego acá arriba. ¿Por quê? Se o paciente, por exemplo, viene com uma hemorragia por varices esofágicas, nós pensamos, temos que tratar as varices, mas se nós não estabilizamos primeiro o paciente, pode morir em nossa frente. Então, o mais importante é que a primeira coisa ante um paciente com hemorragia digestiva profusa ou muito intensa é que estabilizamos o paciente, ou seja, temos que expandir o paciente ou até mesmo ser transfusão. Com que se expande? Se expande com cristalóides, que é solução fisiológica ou ríngero lactato. Acá é basicamente uma introduçãozita e agora vamos a las hemorragias digestivas altas e depois vamos falar de las bajas. Las altas son más frecuentes que las bajas, acuérdense porque eso ya fue también una pregunta de choice, ya entró, entonces las altas son más frecuentes que las bajas, generalmente afecta 50 a 150 casos por 100.000 habitantes, en cambio las bajas generalmente es 20, 30, hasta 50 casos cada 100.000 habitantes, entonces las altas son más frecuentes sí que las bajas. Acordando que a característica mais importante para diagnosticar se é alta ou baixa é o ângulo de Treitz. Arriba temos alta e abaixo temos baixa, obviamente. Então, a hemorragia digestiva alta arriba do ângulo de Treitz é mais frequente e acuérdense de uma cosita que é muito importante. Não é uma enfermidade, é uma manifestação clínica de uma enfermidade. E qual é essa enfermidade que se pode manifestar com hemorragia? A principal causa é a úlcera péptica gástrica duodenal, ou seja, gastro ou duodenal. Úlcera péptica é a mais frequente que vai produzir hemorragia digestiva alta. A segunda mais frequente são as varices esofágicas, depois erosões gástricas ou duodenales, maloliweis, esofagites, tumores e angiodisplasia. O mais importante acá, e que sí ou sí hay que saber, sí ou sí, úlcera é de lejos la más frecuente. Depois temos as varices, erosões, maloliweis e esofagites. Sabendo essas 5 primeiras causas, generalmente suele ser lo suficiente para aprovar em um escrito. Então, ojo en eso. É muito importante saber que as causas de hemorragia digestiva alta são úlcera, varices, erosões, maloliweis e esofagites. Por lo menos essas 5, sí ou sí hay que salir, porque si no, está feo el tema, é muito sencillo eso, é solamente razonar um pouquinho o que pode passar en el estômago ou en el tercio distal del esófago, que aí já te vienen as causas. Pero sí ou sí, memorizar essas causitas acá, porque vai ser pergunta de oral, vai ser pergunta del escrito, e é sumamente importante isso. Então, acá puse, acá temos a úlcera gástrica, úlcera duodenal. Qual é a mais frequente de las úlceras? Te pergunto isso. Qual é a mais frequente, la gástrica ou la duodenal? La duodenal é mais frequente que la gástrica. Bueno, depois, varices esofágicas, que nós vamos estudar depois em la classe de cirrosis. Depois, úlceras, maloriweis, acá temos maloriweis, acuérdense que são desgarros longitudinais e podem sangrar. Generalmente, o maloriweis, eu dije já em outra classe, pero vamos a enfocar de novo. Maloriweis generalmente não dá um sangrado crítico, se é um sangrado muito agudo. Generalmente vai sangrando de a pouco.
raramente descompensa o paciente. Em cambio, as varices esofágicas muito frequentemente descompensam o paciente. Então, ojo nisso. E a cosita clave de isso é que a hemorragia digestiva é complicação de alguma enfermidade base, ou seja, temos que sempre buscar qual é a enfermidade que está generando essa hemorragia digestiva alta. Bueno, la clínica de hemorragia digestiva alta. Nosotros vimos antes, em alguns por arriba, que teníamos algunas manifestaciones clínicas de acuerdo si era baja o si es alta. En el caso de la alta, la clínica depende, pero depende fundamentalmente de quê? A clínica acá vai depender da quantidade de sangue que perdeu, o tempo, ou seja, se é agudo ou se é crônico, a quantidade, e também está relacionado aos hábitos do paciente, a antecedentes familiares, antecedentes personais, porque, por exemplo, não é o mesmo um paciente ter um sangrado por úlcera que um sangrado por varice. Nós vamos estudar depois que o sangrado por varice é muito pior que a úlcera. Então, sí ou sí, a clínica depende. Por quê? O paciente que tem um sangrado por úlcera não vai ser a mesma coisa do paciente que tem um sangrado por varice. Ele por varice generalmente vem já descompensado ou vem com muito sangrado. E ele por úlcera generalmente sangra mais cronicamente, ou seja, vai ter uma anemia mais característico acá, na úlcera, é a anemia. Em câmbio, na varice, é a descompensação hemodinâmica aguda. E isso é muito importante ter em conta porque nosso tratamento vai depender também do tipo de la causa. Então, a clínica depende. Pode apresentar hematemesis, ou seja, que é o vômito com sangue. Tem duas características lá em hematemesis, acontecer isso. Temos dois tipos de hematemesis. A hematemesis que é em sangue vivo, ou seja, que conseguimos ver o sangue rojo brilhante, ou a hematemesis que temos em poços de café também pode ser chamado. Qual é a diferença de los dois? A diferença é que, quando temos sangue vivo, quer dizer que o paciente todavia está sangrando. E quando temos um poço de café, que é bem escuro, lá em hematemesis, ou seja, o vômito é bem escuro, tem olor putrido, generalmente nos relaciona com que o paciente teve um sangrado e esse sangrado se parou. Acá, sangrado ativo, e acá, sangrado que teve uma vez e que parou e está alguns minutos ou horas aí nesse estômago. Então, é muito importante isso, fazer o diagnóstico diferenciado, quando é sangue rojo brilhante e quando é em poço de café. Outra característica também é quando temos melena, que era o melena, esses com aspecto de alquitrão, malolientes e nos relata que o paciente teve um sangrado digestivo alto e que essa hemoglobina se transformou em hemantina. Isso é o principal que há que acordar de melena. Vai se perguntar de melena? Sí ou sí se pergunta. Olor muito forte, muito forte. Os pacientes relatam que é feio esse tema acá de melena. Depois, hematoquesia. Que é a hematoquesia? Hematoquesia, já falamos antes, que era o sangrado mesclado com as heces. Quando ocorre hematoquesia em hemorragia digestiva alta? Acuérdense que a hematoquesia generalmente é característico, não puse aquela foto, pero a hematoquesia generalmente é característico de hemorragia digestiva baixa. Pero quando temos hematoquesia sumado a, quando temos hemorragia digestiva alta, sumado a um trânsito intestinal muito elevado, ou seja, muito rápido, podemos ter hematoquesia como presença de hemorragia digestiva alta. Pero acuérdense que hematoquesia é mais raro que hemorragia, é mais raro em hemorragia digestiva alta que em baja. Em baja, generalmente, se apresenta com hematoquesia. Signos e sintomas acompanhantes de perda da volemia, ou seja, são aqueles pacientes que podem ter hipotensão ortostática, aqueles pacientes que também podem apresentar relacionados à perda da volemia, taquicardia, frequência respiratória aumentada, ou seja, taquipneia, hipotensão. Acuérdense que tudo vai depender da quantidade de sangue que perdeu. Então, ojo nisso, porque é sumamente importante. Como vamos estudar nosso paciente que vem, estamos aí na guarda, agora vamos imaginar um pouquinho. Estamos na guarda, vem um paciente que vem como, por exemplo, com melena. Sim, melena. O mais frequente é que os pacientes que vêm com antecedente de melena, vêm com uma hematemesis sumada, ou seja, generalmente os pacientes se assustam mais quando vomitam sangue que quando cagam el melena, ou seja, cagam sangue. Então, é mais frequente que esses pacientes, sí ou sí, nós
tenemos que hacer mucho hincapié en la anamnesis. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos que preguntar la utilización de AINES, porque acuérdense que la principal causa de hemorragia digestiva alta es la úlcera gastroduodenal, entonces los AINES pueden predisponer úlceras, hepatopatías crónicas, o sea, el paciente que viene con ascitis toma 10 cervezas por día, tenemos que hacer, sí o sí, pensar por lo menos en una cirrosis, vômitos excesivos, Mallory Weiss, o sea, los bulímicos, los pacientes que tomam muito álcool também estão relacionados acá em Mallory Weiss. Os pacientes que fumam também estão relacionados. Reflujo crônico na esofagites. Acuérdense que na esofagites teníamos a inflamação desse esôfago e poderia se descamar e sangrar. Então, se pode causar. E perda de peso ou disfagia, se ou se pensar em malignidade, ou seja, processos tumorais. Mas qual é o ponto? Paciente vindo com hemorragia digestiva alta, vindo com uma hematoquesia. Una hematemesis. ¿Cuál es el punto acá? Tenemos que hacer principalmente mucha pregunta al paciente, a los familiares, para intentar diagnosticar cuál es la causa de eso, porque acuérdense que no es lo mismo yo tener un sangrado por varices que un sangrado por úlcera. Entonces, ojo en eso. Mirando también siempre los factores que el paciente ya me presenta, como por ejemplo, se o paciente já vem como el bar acá com icterícia, já tenho que pensar em cirrosis, sí ou sí. Hemorragia digestiva é pergunta de exame, então vamos facilitar tudo isso. Essa anamnese completa, exame físico, os signos vitais, porque os signos vitais estão sumamente relacionados à quantidade de sangue que o paciente perdeu. Não é o mesmo um paciente que perdeu 15% de volêmia que um paciente que perdeu 30, 40%. Acuérdense que hasta 15, hasta 20% pérdida de la pérdida de la volemia, nuestro cuerpo consigue compensar y después de eso ya dispara factores de compensación como aumento de la frecuencia respiratoria, cardíaca, intenta mantener la presión arterial. Principalmente acá, lo muy importante en hemorragia digestiva es poner una sonda vesical. Porque se o paciente tem uma ligoanúria ou oliguria ou oligoanúria, nosso paciente provavelmente está desidratado. Pero por que está desidratado? Porque está filtrando menos o riñón. Está filtrando menos porque tem um sangrado ativo. Então, ojo nisso. Sempre nos pacientes com sangrado é muito importante poner uma sonda vesical. Grave nisso, porque sim ou sim vai ser muito importante depois. Pero basicamente, voltando acá, como vamos estudar nosso paciente? Anamnese, então, é óbvio, exame físico completo de los pies a la cabeça, signos vitais, muito importantes, e videoendoscopia alta. Depois, por que eu puse uma estrellita acá? Os pacientes com hemorragia digestiva alta, generalmente, a veda é indicada a todos os pacientes, veda é indicada a todos os pacientes que tenham sangrado alto, ou seja, hemorragia digestiva alta. Fundamentalmente, há que fazer antes das 8 horas do ingresso do paciente, porque a veda, nós quando ponemos aí no paciente a camarita, sí, nós temos como ubicar bem onde está sangrando o paciente. Por que tem que ser hasta as 8 horas? Porque nesse rango de 8 horas, nós conseguimos ubicar a localização do sangrado e também tratar esse sangrado. Então, veda é de primeira eleição acá para buscar e tratar esse sangrado. Já vamos ver os tratamentos endoscópicos, pero sumamente importante. E as outras coisas que podemos fazer em hemorragia digestiva alta, pero que só se hace em grandes centros, é, por exemplo, uma arteriografia do tronco celíaco e arteriografia mesentérica superior. Então, o mais importante acá, como diagnóstico, é anamnese, exame físico, signos vitais e veda. ¿Sí? Esse de arteriografia não é importante. Perdão, me expressei mal. É importante? Sim, é importante, pero não para o horário. Generalmente, isso não se pergunta. O que se pergunta é a veda, que sí ou sí é o gold standard para hemorragia digestiva alta. E que é a veda? Videoendoscopia digestiva alta. Se põe o paciente, se põe uma camarita, ¿sí? La famosa endoscopia em Brasil, se hace a endoscopia, se mira e também com a veda se pode fazer o tratamento, ou seja, serve tanto para diagnóstico quanto para terapêutica.
Y eso también es pregunta de examen. ¿Para qué sirve la veda en la hemorragia digestiva alta? Para diagnóstico y tratamiento. Entonces, veda es de elección, se hace en todos los casos de hemorragia digestiva alta, identifica la lesión en 90% de los casos y es aconsejado realizar antes de las 8 horas, o sea, las primeras 8 horas del inicio de la hemorragia. ¿Qué pasa? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un sangrado por úlcera gástrica o úlcera duodenal, tenemos com a veda, temos como mirar se essa úlcera está todavía sangrante, se está sangrando en napa. Então, temos um índice pronóstico de la úlcera que é o Forrest, ¿sí? Para quem já mirou a película, Forrest Gump, ¿sí? É uma película, pero basicamente para não olvidar, quando temos um sangrado por úlcera, temos o índice de Forrest, ¿sí? O sea, o score de Forrest. ¿Qué es la clasificación o score de Forrest? Y eso es pregunta sí o sí del oral. Graben eso, sí o sí, es muy sencillo, muy fácil. Van a ver varias figuritas ahora, varias fotos de cómo es cada clasificación, cada sangrado. Y básicamente, sí o sí, eso es muy importante. Tenemos 1A, 1B, 1C, 2A, 2B. Me inverti las cosas. 1A, 1B, 2A, 2B, 2C y 3. ¿Por qué es importante saber todo eso? Bueno, porque nosotros cuando hacemos la videoendoscopía, el endoscopista nos va a dar un informe que tiene Forrest 1A, 1B, 2A, 2B o 2C o 3. ¿Por qué es muy importante? Porque está sumamente relacionado con el riesgo de resangrado. Calma. Vamos a interpretar un poquito. Entonces, habíamos dicho que la veda es sumamente importante para diagnosticar la localización y tratar ese sangrado. Acordando de outra cosita, que a causa mais frequente, as duas causas mais frequentes de hemorragia digestiva alta são a úlcera e as varices esofágicas. Essas são as duas causas mais frequentes. Então, quando estamos diante de uma úlcera sangrante, nós temos que classificar essa úlcera de acordo a seu sangrado, por assim dizer. E por isso nós temos uma classificação que é a classificação de Forrest. Forrest nos classifica a partir de la veda em 1A, 1B, 2A, 2B, 2C e 3. Sendo que 1A temos o sangrado em chorro, se isso é 1A, se vê o sangrado em chorro, acá se vê sangrando, ¿sí? Como se pode ver na imagem. O 1B é sangrado em napa ou em capa, ¿sí? Sangramento lento, ou seja, queda como se fosse em vulcão, queda um vulcão aí na úlcera e queda escorrendo por el borde. El 2A, há um vaso visível, pero não é sangrante. Se isso é Forrest 2A, vemos o vaso aí que provavelmente foi a causa de hemorragia, pero todavía não sangra. 2B, coágulo, ¿sí? Coágulo aderido. 2C, coágulo de hemantina, ou seja, uma pigmentação plana. E 3, quando temos a base ulcerosa limpa, ou seja, essa é uma úlcera e a base não tem nenhum sangrado. Qual é o ponto? O ponto é que Forrest 1, 2, hasta el 2B são os que têm maior risco de resangrado. E o 2C e 3 são os que têm menor risco de resangrado. Isso também é pergunta de exame, qual é a probabilidade de resangrado de um Forrest 1A, 1B, 2A, 2B, 2C e 3. Generalmente, isso é pergunta de exame, por isso que nós, además de memorizar essa tablita, vamos solamente agregar mais uma cosita em nuestras neuronas. Sí, eu sei que parece muita coisa, pero Forrest generalmente é pergunta de exame. Então, vamos tomar uma água porque é melhor uma pedra no caminho que uma pedra no riñón. E, bueno, gente, lo mejor acá es lo siguiente. 1A, sangrado en chorro, ¿sí? Tiene chance de resangrado de un 60 a 100% de resangrado. Yo pondría acá uns 80 a 100%. El 1B resangra en un 50 a 60%, ¿sí? El 2A tiene un resangrado de 40 a 50%, 2B 20 hasta un 40% de resangrado y 2C, miren, hasta 10% de resangrado. Y el 3, entonces, 5% como mucho ahí de resangrado. ¿Qué es lo importante acá?
Toda a classificação de Forrest, sumamente importante, sempre se pergunta, então pido que, por lo menos, se você não tem toda a gana assim, de estudar hemorragia digestiva alta, por mais que seja um tema muito importante, por lo menos Forrest, hoje tem que saber, sim? 1A, 1B, 2A, 2B, 3C, e 2A, 2B, 2C e 3. Fundamentalmente, del 1A hasta el 2B son los que más sangran, 2C y 3 son los que menos tienen riesgo de resangrado. Y generalmente eso es pregunta de oral. Bueno, sabiendo el Forrest, sí tenemos que saber también los factores de mal pronóstico de los pacientes que tienen hemorragia digestiva alta. ¿Cuáles son esos factores mal pronósticos? Pacientes que son más ancianos, mayores de 60 años, pacientes que tienen asociado enfermedades graves, o sea, como por ejemplo, la cirrosis, hepatitis B, hepatitis C, hipotensión o shock al ingreso, porque el paciente já vino chocado, já vino hablando por pelotudeces, já vino com uma TA diminuída, então, ojo nesse paciente porque tem um pior pronóstico, chance de muerte desse paciente é maior que o paciente que ingressou, hablando bem, sem alterações de seus signos vitais. Transfusão sanguínea de mais de 6 unidades, coagulopatia, hemorragia quando o paciente está internado e sangrado varicial. Bueno, factor de mal pronóstico, lo más importante acá, entonces, solamente resumiendo todo eso, es que mayores de 60 años que tienen un sangrado profuso, ingresaron ya con signos y síntomas, sus signos vitales inestables, paciente que tiene coagulopatía, como por ejemplo, tiene alguna alteración, alguna discrasia sanguínea que hace con que tenga la incapacidad de formar los coágulos no, tem a incapacidade de cerrar esse vaso sangrante, então ojo nesses pacientes porque são de mau pronóstico. Generalmente isso se pergunta em los orales, quem tem mal pronóstico, generalmente é só no saber dos pacientes ancianos, discrasia sanguínea e generalmente os que já vêm hipotensos e mal estado de ingresso, ou seja, quando já ingressaram mal. Então, antes de passar ao tratamento, vamos só fazer um breve repasito de lo que já vimos. Bueno, ¿qué es importante de hemorragia digestiva alta? La hemorragia digestiva alta depende de cuánto tiempo se instauró y de sus características, o sea, si es, además de ser aguda y crónica, es importante saber si sangra mucho o si sangra poco, porque eso va a influenciar tanto en el diagnóstico como el tratamiento. ¿Qué es importante acá? Saber las causas, las principales causas. Por ejemplo, las 5 primeiras aí já é lo suficiente. Úlcera péptica, os pacientes com varices esofágicas, erosões, mal airways e a última aí que era esofagites. Depois temos tumores também, mas basicamente essas causas já são o suficiente. Lo mais importante acá, diagnóstico, además de anamnesis e exame físico, temos que fazer a veda, sumamente importante. La veda temos la clasificación de Forrest, que era 1A, 1B, 2A, 2B, 2C y 3. Fundamentalmente los que más sangran es del 1A hasta el 2B, y el 2C y 3 son los que menos tienen riesgo de resangrar, o sea, tienen menos de 10% de resangrado. Tratamento, entonces, diagnóstico es fundamentalmente la videoendoscopia digestiva alta y el tratamiento vamos a ver ahora. Qual é o ponto mais importante do tratamento? Temos que, se o paciente liga com sangrado, a primeira coisa que hay que fazer é estabilizar hemodinamicamente o paciente. Em mi oral de terceira era, a pergunta acá, o doctor me dio um caso clínico de um paciente que tinha hemorragia digestiva baja, e a primeira coisa, e ele gostou de escuchar isso, que foi a primeira coisa que eu abri, é que a qualquer paciente que está inestável hemodinamicamente, temos que estabilizar. Siempre digan eso antes de empezar cualquier tratamiento. ¿Cómo se estabiliza? Con solución fisiológica o rin relactato y también, si necesario, se hace la transfusión, que ya vamos a ver ahora. Entonces, tratamiento, primera cosa que hay que hacer es estabilizar el paciente. Medidas generales. Acuérdense que el paciente no va a venir así charlando. A veces viene charlando bien, todo tranquilo, pero a veces viene mal, desestabilizado, inestable. Qual é o ponto? O paciente que vino com hemorragia digestiva vão a ser e vão a entender essa mnemotécnica que é MOVE, monitoreio, oxígeno e vias. Acuérdense isso que eu vou dizer, gravem, escrevam, porque qualquer paciente que liga grave, agudo, vamos ter que fazer MOVE, monitoreio, oxígeno e vias.
monitoreo para monitorizar sus signos vitales, oxígeno para aumentar su saturación y vías generalmente 16 y 18, ¿por qué? Porque son las vías mayores que nosotros vamos a utilizar si necesitamos, por ejemplo, reponer rapidamente líquidos. Entonces, muy importante, paciente ingresó con hemorragia digestiva, tanto alta quanto baja, monitorear oxígeno em vias é o fundamental para iniciar depois nossa metodologia diagnóstica e também depois para tratar esse paciente. Então, acuérdense de las vias que têm que ser vias gruesas. Acá puse las vias, pero si es 16 ou 18 já é lo suficiente. Bueno, qual é o tratamento? Medidas generales, então, se monitoreia oxígeno em vias. Em pacientes graves, se pode poner uma via central e o mais importante acá é a colocação de sonda vesical, justamente porque já falamos antes que era para evaluar a diuresis de nosso paciente, está sumamente relacionado com a volêmia, com o filtrado glomerular desse paciente. Laboratório de urgência, obviamente vamos fazer um hemograma completo, função renal, função hepática, paciente, se necessário, se nós sospechamos aí de alguma alteração da coagulação, vamos pedir um coagulograma. Então, sempre o laboratório de urgência é o mais básico, hemograma completo, e agregando algumas cositas que nós sospechamos. Transfusão, esse ponto é muito importante e já foi uma ou outra vez que pergunta de exame. Aqui nós vamos fazer transfusões a los pacientes que têm hematocrito menor de 25% ou hemoglobina menor de 8. Esses pacientes, generalmente, pacientes de 30, 40 anos. Se são pacientes jovens, generalmente se deixa a hemoglobina hasta 7 gramos por decilitro, se aceita esses valores normais. E também temos que fazer a sonda nasogástrica, porque temos que aspirar essa sangue que está derramando no estômago ou no tubo digestivo alto. Essa sangue temos que aspirar. Então, se monitoreia oxígeno em vias, laboratório, transfusão se necessário, sonda nasogástrica e internação em UTI. ¿Sí? O tratamento acá basicamente é monitorear oxígeno em vias e, se por aí se acuerdan, pode poner um laboratório, transfusão e sonda nasogástrica e UTI. O mais importante acá é saber monitorear oxígeno em vias, sonda, UTI. ¿Sí? As vias, acuérdense que não é somente via venosa, é a sonda vesical também. E acá a sonda nasogástrica para aspirar essa sangue que derramou no trato digestivo. Tratamento específico. Nós sempre temos que fazer as medidas generais a nosso paciente e depois tratar. Por exemplo, não é o mesmo tratar uma úlcera sangrante que varices esofágicas. Não é o mesmo tratar um Mallory-Weiss, que raramente vai causar uma hemorragia massiva, que tratar uma úlcera. Então, o tratamento específico, nós vamos nos enfocar em las patologias principais, que é a úlcera e também as varices esofágicas. Então, quando temos úlcera, o tratamento endoscópico, además do diagnóstico que já havíamos visto antes, que é por veda, hacemos a classificação de Forrest, o tratamento de la úlcera é endoscópico, ou seja, vamos fazer hemostásia com a endoscopia. Quais são os procedimentos que nós podemos fazer nessa úlcera sangrante? Podemos fazer a electrocoagulação ou coagulação com gás argón. Há outras técnicas que, por exemplo, tem a injeção, tem a clipagem, que utiliza hemoclips, ¿sí? Pero generalmente os clips se deixam as varices esofágicas. Pero o mais importante acá é que a úlcera gastroduodenal se trata com electrocoagulação, coagulação com gás argón. Se pode fazer injeção de substâncias esclerosantes. Que são substâncias esclerosantes? São substâncias que causam esclerose desse vaso e deixa de sangrar. Se pode injetar adrenalina ou epinefrina. Se pode fazer também um chorro com água helada. Então, são distintas maneiras de tratar a mesma coisa. Mas acuérdense que, se tem um paciente sangrando, temos que parar de sangrar. E como se faz essa parada de saída da sangue? É com tratamento endoscópico. Sumamente importante, se ou se pergunta quais são os tipos, que é o mais frequente e o mais utilizado é electrocoagulação e coagulação com gás argón. Tratamento farmacológico, obviamente que se temos uma úlcera que já está sangrando, temos que tratar essa úlcera. Acuérdense que se temos Helicobacter pylori, temos que erradicar esse Helicobacter pylori. E aí nós, se temos Helicobacter pylori e uma úlcera,
vamos utilizar OK. O, que é omeprazol, clindamicina e amoxicilina, se as três juntas. Se necessário, agregamos metronidazol. Pero acá, tratamento farmacológico de la úlcera de base e, em raros casos, pero são muito raros casos, necessário a cirurgia. Outra cosita que também temos, que é o síndrome de Mallory-Weiss. Acordate que Mallory-Weiss fundamentalmente são os alcoólicos crônicos, bulímicos. Esse ácido generalmente erosiona aí o terço inferior. Então, temos que tratar esse Mallory-Weiss com inibidor de bomba. Menos de 3% evoluciona a um sangrado, menos de 3, 2% evoluciona a um sangrado grave por Mallory-Weiss. Então, é muito raro. E o tratamento general de Mallory-Weiss é inibidor de bomba. Pero generalmente, o tratamento de Mallory-Weiss não se pergunta. ¿Sí? O que mais se pergunta é úlcera e varices esofágicas. Porque é isso o que nós vamos ver agora e depois também na classe de varices esofágicas vamos ver. Varices esofágicas são sangrados muito violentos na maioria das vezes. Mortalidade é muito elevada. Por exemplo, um paciente que sangrou pela primeira vez tem uma mortalidade de 25% hasta 50% e pode recidivar hasta 50% na primeira semana e 70% ao ano. Então, é sumamente, además de sangrou na primeira vez, tem suma importância que pode ressangrar. Generalmente, o sangrado por varices esofágicas, nós vamos ver também depois que as varices se formam quando temos uma pressão da vena porta maior a 12 milímetros de mercúrio, ou seja, temos uma hipertensão portal. E generalmente o que causa esse sangrado são os alimentos, quando não são mastigados adequadamente, ou até mesmo por uma pressão elevada. Essas venas, quando passa o alimento ou quando passa um corpo estranho aí que pode raspar a vena, rompe a vena e aí se hace a merda, se sangra um montão. Então, ojo, que as varices esofágicas, mortalidade altíssima e temos que classificar também as varices. Por quê? E vamos classificar com quem? Com a veda. Se, por exemplo, essa é a classificação que mais se utiliza de las varices, generalmente não se pergunta, pero eu pongo acá por descargo de consciência. Vamos com a veda, com nosso endoscópio acá, sim, vamos, tragamos isso e grado 1, 2, 3 e 4. Grado 1, protusão escassa de las varices. Grado 2, hasta 1/4 de la luz. Grado 3, metade de la luz. E grado 4, protusão maior de 50% de la luz. Generalmente isso não se pergunta, pero por las dudas eu pongo acá a classificação de las varices esofágicas. Então, a classificação é, por exemplo, assim, eu a primeira vez que leí essa classificação não entendi, pero é solamente acordar o seguinte: as varices estão formadas por hipertensão. Então, se nós temos um esôfago, se temos uma varice que obstrui solamente, casi não se percebe, solamente se vê a varice, é paquete 1. Se protruge mais de 1/4 da luz, é paquete 2. Se hasta essa varice chega hasta metade da luz, paquete 3, e se invade essa varice mais de 50%, esse paquete 4. Generalmente essa classificação não se pergunta, pero por aí pode perguntar, então é melhor que está acá. Tratamento agudo, então temos a varice esofágica sangrante, se pode ser então a ligadura elástica. Basicamente, o mais importante acá é que temos tratamento específico de las varices e também tratamentos não específicos de las varices. Nós, essa classe de sangrado por varices, vamos fundamentalmente ver na classe que está dedicada a varices esofágicas e cirrose, ou seja, a hipertensão portal. Agora, nós solamente comentamos, introduzimos e depois nós vemos o tratamento. E me faltou acá? Não faltava nada. Foi um tiro acá. E depois nós vamos ver o tratamento específico de las varices na classe de hipertensão portal. Bueno, hemorragia digestiva baja é originada depois do ângulo de Treitz, toda aquela historita aí que já conhecemos. Generalmente, a primeira manifestação, a mais importante, é por hematoquesia, que é a expulsão, a saída de heces com sangue mesclada. É difícil fazer em forma de melena, é solamente, esse é o ângulo de Treitz, solamente se expulsa em maneira de melena quando o sangrado é muito nas porções iniciais depois do ângulo de Treitz. Solamente aí se pode apresentar, mas geralmente a apresentação mais frequente é hematoquesia.
Outra apresentação é a proctorragia, ¿sí? Muy frecuente por cuenta das hemorroides, todo isso. Pero basicamente, a manifestação mais frequente é hematoquesia. Representa cerca de 20 a 25% das hemorragias digestivas, por isso que falamos antes que a alta é a mais frequente e generalmente são os pacientes com idade avançada os que apresentam a hemorragia digestiva baixa. Parece muita coisa, eu sei, pero não é muita coisa. Sí, hemorragia digestiva é bem, ou não é? Sí, é bem sencillo. É uma das classes mais fáceis de gastro. Sí, é solamente memorizar causas, diagnóstico e tratamento. É solamente memorizar. Não há muito que dar vuelta. Um tip que eu sempre passo e que me serve muito é, por exemplo, además de memorizar as causas, é tentar visualizar essas imagens. Por exemplo, que é uma úlcera, que é uma varice esofágica. Por isso eu puse muitas figuritas. Principalmente, o mais importante acá nessa classe é visualizar e tentar entender. Porque, por exemplo, a hemorragia digestiva baixa, generalmente está localizada essa hemorragia no cólon e no recto em 90% dos casos. E somente 10% da hemorragia digestiva baixa está ubicada no intestino delgado. No cólon e recto, as causas mais frequentes vão ser divertículo, angiodisplasia, pólipos, tumores e pós-polipectomia, enfermidade frontal intestinal, que acá entra colite ulcerosa e enfermidade de Crohn, perdão, e colite isquêmica, colite infecciosa ou colite actínica, e hemorroides. Intestino delgado, mais raro, somente 10%, angiodisplasia, tumores, úlcera por Eynes, enfermidade de Crohn, enterite isquêmica. Então, nesses casos, pode generar uma hemorragia digestiva baixa no intestino delgado. Outra causa também que pode ter é o divertículo de Meckel, divertículos de jejum e fístula aortoentérica. Que é importante dessa tabla, que sim ou sim, essa foi minha pergunta de exame quando eu rendi oral. Ele me deu paciente, sim, que foi de corpo, sim, e quando saiu, viu que tinha sangue no papel higiênico. Que é e quais são as causas? Assim foi minha pergunta de oral de terceira. Então, que pode ser quando temos um paciente que tem hemorragia digestiva baixa? Então, essa tablita é sumamente importante porque nos divide em que é cólon e recto e que é intestino delgado. Que é importante, por lo menos, saber 5 causas de cada. ¿Sí? Não é difícil, é bem sencillo. Então, eu creio que todos vão sacar de letra. Ojo com a idade do paciente. Por quê? É importante saber que em los pacientes maiores de 60 anos de idade, as causas mais frequentes vão ser diverticuloses, angiodisplasias, câncer e pólipos. E os menores de 40 anos, temos divertículo de Meckel, colite ulcerosa, enfermidade de Crohn e malformações arteriovenosas. Gente, em meu oral foi o seguinte, me deu um paciente com 59 anos, creio que foi aos 63, algo assim, não me acuerdo muito bem, pero que eu tinha que pensar aí? Se o docente me deu alguém com hemorragia digestiva baixa, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu penso que é. Se vino com sangue, ¿sí? Junto às heces, e também se limpiou e viu sangue no papel higiênico, eu tenho que pensar que sim ou sim é uma hemorragia digestiva baixa, as possíveis causas para esse paciente que já tinha uma certa idade, porque acuérdense que um dos principais fatores para câncer e enfermidades neoplásicas é a idade. Então, quando o docente nos dá um paciente com mais de 50, 60 anos, sim ou sim deve prender o alerta que pode ser uma enfermidade neoplásica. Então, idade é muito importante acá saber por conta da hemorragia digestiva baixa. E quais são as causas? Então, causas diverticulose colônica, uma das principais causas, generalmente afeta pacientes maiores de 50 anos. Conhece que são divertículos? Divertículos são a formação de bolsitas. E nesse caso, temos múltiplas bolsas, acá como vocês podem ver, como podem ver, no cólon. Que passa? A diverticulose vamos ter uma classe específica também, pero pode complicar com uma diverticulite. Não é a mesma coisa diverticulose de diverticulites. Diverticulites pode sangrar e então se produzir hemorragia digestiva baixa.
Colitis isquêmica. ¿Qué es la colitis isquêmica? Colitis isquêmica é quando tenemos um trombo, generalmente são pacientes também já de idade. Esses pacientes têm uma afectação ateromatosa de las arterias intestinais. Então, essa placa de ateroma pode causar uma obstrução e pode causar uma colitis isquêmica, ou seja, uma isquemia que vai generar uma inflamação do colo. Bueno, como é o tratamento do divertículo de Meckel? Divertículo de Meckel, o tratamento é cirurgia. Quais são as outras causas também frequentes de hemorragia digestiva baja? Hemorroides e fissura anal. Hemorroides pode ser interna ou externa, isso não é importante por ahora saber, mas pode ser interna ou externa. Externa é quando se aparece, depois do orifício anal, e interna é antes de chegar ao ano. Isso é hemorroides. Essas são bolsas de sangue, se pode chamar assim, e se pode romper e causar hemorroides. Qual é a diferença entre fissura? E isso é muito importante. Fissura, generalmente, são fissuras anais e se apresentam com úlceras. O que é o mais característico acá? Ambas sangram, fissura sangra generalmente um pouco menos, pero o mais característico es la fisura, que la fisura anal duele mucho, ¿sí? Muchas de las veces los pacientes no van de cuerpo por cuenta del dolor, entonces causa una constipación por ese dolor. Entonces, fisura anal duele mucho. Después, como clínica, entonces, de hemorragia digestiva, puede se presentar con hematoquesia, rectorragia. Acuérdense que la diferencia entre una y otra hematoquesia es cuando el paciente evacúa, ¿sí? Está mezclada la sangre, y rectorragia es cuando no tiene relación con la evacuación. Eso es característico. El paciente simplemente no es que fue de cuerpo y presentó con la hematoquesia junto con las heces, sino que estaba ahí caminando y apareció en sus ropas íntimas, apareció la sangre. Pode haver dolor abdominal, dependendo da causa, colitis ulcerosa, colitis isquêmica, duele muito, ¿sí? Acuérdense que é um processo isquêmico do intestino, então duele muitíssimo. Depois, cambios no ritmo evacuatório, por exemplo, cambios no ritmo evacuatório pode ser a predomínio constipação ou diarreia, e em alguns casos pode estar acompanhado de diarreia. Também colitis isquêmica se associa a uma diarreia. Pero basicamente, lo más importante acá es saber que puede se presentar con hematoquesia y rectorragia. Melena, muy raros casos, solamente si es luego ahí de un Crohn, una enfermedad de Crohn después ahí del ángulo de Treitz, entonces sumamente importante saber hematoquesia y proctorragia. Acuérdense outra cosita também, que não puse acá, pero é muito importante, que estão relacionados também com a quantidade de sangue que o paciente perdeu e o tempo em que perdeu essa determinada quantidade de sangue. Bueno, diagnóstico. Sí ou sí, uma cosita que há que memorizar, não há muito que fazer, é que há que fazer tacto rectal. Quando sospechamos uma hemorragia digestiva, é muito importante fazer tacto rectal, porque no tacto rectal, muitas das vezes, essa hemorragia pode ser somente por uma hemorroides. Então, quando se palpamos já as bolsitas aí de sangue, nós já diagnosticamos o paciente com hemorroides e quedamos mais tranquilos. Pero qual é o ponto acá? O tacto rectal serve muito para diagnosticar se é uma hemorroide, se é uma fissura, e também nos dá a disponibilidade, a capacidade de também buscar se é, por exemplo, uma neoplásia rectal ou uma neoplásia anal. Entonces, tacto rectal no puede faltar. Eso, por favor, si yo, así de corazón, yo diría, escriban 3 veces que no, en hemorragia digestiva, tanto alta cuanto baja, no puede faltar. Ahora en digestivo no puede faltar tacto rectal. Siempre va a preguntar eso, y puede ser que si nos olvidamos en el examen físico hacer el tacto rectal, por ahí puede ser motivo de reprobación. Entonces, grave isso, o tacto rectal é muito importante, sim? E outros exames complementares que podemos fazer, é basicamente a anoscopia, rectoscopia, que é evaluar o ano e o recto de maneira direta. Se pode fazer também isso é na anoscopia, a colonoscopia. Colonoscopia é como se fosse na videoendoscopia alta, pero por abaixo. Qual é o ponto? Depois nós vamos ver que em diverticulitis não se hace colonoscopia. A colonoscopia se empurra aire por el paciente,
Entonces, cuando el paciente tiene una diverticulitis ahí, un divertículo complicado, tiene una chance mayor cuando se empurra ese aire ahí de romper un divertículo y ahí sí cae mierda en todo el peritoneo, ahí sí está hecha la mierda, ahí sí está, esse sim está lascado. Radioisótopos para mirar onde há el sangrado. A arteriografia também serve para mirar onde está a obstrução, principalmente a arteriografia se pode pedir em lugares mais especializados para colitis isquêmica e TAC e videoendoscopia digestiva alta. Isso é uma cápsula endoscópica, o paciente traga e depois essa cápsula vai sacando fotos e muitas das vezes é um diagnóstico muito caro, no está disponible en Brasil, creo que es raro los lugares que hacen eso, pero es muy caro y existe, entonces ponemos acá. Pero fundamentalmente, hemorragia digestiva baja, nosotros vamos a hacer tacto rectal, colonoscopia, anoscopia y rectoscopia. Y TAC y VEDA, obviamente, vamos a hacer porque en algunos casos o paciente com hemorragia digestiva alta pode apresentar com hematoquesia. Já falamos antes. Então, ojo, por isso que se pede veda, porque em porcentaje não é muito, é 10%, pode se apresentar com hematoquesia. Qual é o tratamento da hemorragia digestiva baja? Primeiro, medidas generais e tratamento da enfermidade base. Nós, como já dije, vamos ir vendo as outras patologias de acordo a nossa evolução agora nas classes. Pero basicamente, vamos introduzir 4 patologias acá para nós já ir memorizando essas cositas. Se o paciente tem enfermidade diverticular, se pode tratar com injeção de epinefrina, se está sangrando, electrocoagulação e hemoclips. Se tem angiodisplasia, que também é uma enfermidade frequente, se pode ser injeção com epinefrina, plasma de argón e electrocoagulação. Se o paciente tem um câncer, cirurgia, e se tem divertículo de Meckel, também vai cirurgia. Bueno, essa foi a classe de hoje, de uma maneira bem resumida. Eu creio que deixei bem explicado que é bajo, que é alta. Lo mais importante acá, perdão o ruído aí externo, pero lo más importante acá es nosotros memorizar a respeito que es alto, que es bajo, las causas, el diagnóstico y los tratamientos. Nosotros vamos viendo en las clases respectivas, porque después nosotros tenemos clase de diverticulitis, tenemos clase de varices esofágicas, entonces nosotros vamos vendo el tratamento en esas clases de manera más específica. Ahora, lo principal es diagnóstico y que es alto, que es bajo, cómo se presenta, y eso sí o sí siempre es pregunta. Bueno, les deseo que tengan una linda tarde, una linda noche de estudio. Muchas bendiciones a todos ustedes y nos vemos en la próxima clase. Adiós.